Olá pessoal do canal Brasil Notícias, muito bom dia, eu sou Rilgley Fagundes, hoje é dia 24 de julho de 2020, na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link para esta matéria. Preste atenção, essa é uma matéria, gente, que eu não vou comentar muito, né? E eu espero que o pouco que eu comentar as pessoas não interpretem isso de forma errada, errônea, né? Enfim, mas vamos à matéria. Presta atenção. Ó, Xuxa surpreende e anuncia lançamento de livro LGBT para crianças. Mostro já o vídeo para vocês aqui. Se inscreve, comenta, compartilha, deixa o like de vocês, aperte as notificações. Na descrição do vídeo tem conta bancária. Se você curte nosso canal, gosta do nosso trabalho, seja um apoiador, seja um colaborador, tá bom? Vamos lá? Uma nova polêmica de Xuxa. Considerada pela grande mídia como rainha dos baixinhos, a apresentadora afirmou durante uma live que pretende lançar um livro com conteúdo LGBT para o público infantil. Bom, eu respeito, cada um tem né, que educa os seus filhos e tem o entendimento para os seus filhos. Eu, particularmente, para os meus filhos, é um livro que estaria fora, vamos dizer assim, da minha estante de leitura, né? Eu acho que isso, quem tem que ensinar para os meus filhos sou eu, o pai, a mãe, né? Não o conteúdo que vem de fora, que não tem um objetivo de ensinar, né? Eu não vejo isso como mais uma forma, no meu ponto de vista, é mais uma forma de tentar impor, né, na cabeça das crianças um conteúdo que ainda não é compatível com a sua idade, né? E é igual, por exemplo, você querer que hoje em dia tá bagunçada a coisa, mas, por exemplo, na minha época, até uma revista, né? E ó, eu falo de coisa hétera, né? Nem de coisa homossexual, até uma revista, a gente que é adolescente, eu lembro na minha, a gente não podia ler, por quê? Porque não era um conteúdo apropriado para a nossa idade. Veja que eu estou citando uma coisa hétera, mostrando que essa concepção não é uma concepção preconceituosa, pelo contrário, é uma concepção por educação, né? Enfim, vamos lá. Justificando tal ato, Xuxa disse que o conteúdo colocaria o assunto de maneira lúdica para que as crianças possam entender que o amor é mais importante. Ora, eu me pergunto, criança tem que se preocupar com amor LGBT quando criança? Não. A criança, quando na idade ainda infantil, ela tem que aprender sobre o amor, sim, mas não o amor de gênero. Tem que ser um amor sem gênero, um amor a todas as pessoas. Por que tem que ensinar, por que precisa de um livro para ensinar um amor só apenas sobre uma classe? É esse o ponto de vista que eu vejo, que a intenção do livro é impor uma certa concepção na cabeça da sociedade. Se a criança tem que aprender que o amor é importante, ela tem que aprender que o amor é importante para todos. Seja para o homo, seja para os LGBT, seja para hétero, seja para quem quer que seja. O amor tem que ser universal para todos. Não pegar uma classe e falar, não, o amor é mais importante. Tá certo, o amor é importante, mas o amor para todas as pessoas, não para uma classe só. Seja hétero, seja LGBT. Fiz esse livro pensando em tudo que a gente está passando. Tanto preconceito, tanta discriminação, tanta gente julgando as pessoas pelas suas escolhas, condições ou vontades. Aí eu tentei colocar de uma maneira lúdica, bonita, para que as crianças possam entender que o amor é mais importante do que qualquer coisa, afirmou. É a mesma coisa isso aqui, gente, de você pegar uma criança e dizer para ela o seguinte: olha, você tem 7 anos de idade, mas você pode namorar, porque o amor pelo teu coleguinha está acima de tudo, acima do teu pai, acima da tua mãe. Você tem que... É igual uma vez eu vi naquela novelinha Carrossel, foi a Carrossel, meu Deus? Foi. 2 menininhos, 2 criancinhas, 7, 8 anos. E eu achei interessante que era o seguinte, um era judeu, a menina acho que era judeia, ou era ele, uma coisa assim, e a gente sabe que na cultura judaica existe um contexto. E na novela ensinava o seguinte, ensinava que os dois tinham que lutar pelo amor, ó, crianças de 7, 8 anos, esse é o problema. Tinham que lutar pelo amor independente da crença dos seus pais, inclusive a professora dava maior apoio na novela.
Dizer, não, o amor de vocês é mais forte. Gente, criança de 7, 8 anos, aprendendo sobre amor entre homem e mulher. Sabe o que vai acontecer daqui uns dias? Presta atenção, já numa idade de 17, 12, 13 para frente, eu já fico calado. Você começar a abrir esse diálogo com a criança, com a adolescente. Mas para crianças, segundo a apresentadora, o livro será baseado na história de uma personagem chamada Maia, uma menina arco-íris que tem 2 mães. As publicações, segundo Xuxa, devem ser lançadas pela editora Globo. Tinha que ser a Globo. Bom, vou ao vídeo aqui para vocês. Gente, eu peço que vocês entendam, eu não estou sendo preconceituoso, pelo contrário. Isso serve tanto para a questão hétera, no meu ponto de vista, quanto para a questão LGBT. Crianças de 7, 8 anos, 9 anos, tem que estar preocupada. Elas precisam com outras coisas, não com esse conteúdo. O modo de fala é desligado. Deixa eu ligar aqui para vocês, deixa eu baixar aqui. Pronto. Deixa eu aumentar o volume. Eu espero que vocês entendam o meu ponto de vista, né? E depois não estejam aí uns comentários como a gente vê. Ah, preconceito. Não é preconceito. Mais esses 5 livros infantis, que aliás, agora eu tô vendo a camiseta, tá com arco-íris aí, tem um que é o meu xodó, que é a história da Maia, que é de uma menina arco-íris, uma menina que tem 2 mães, e aí, que é minha filhada, e eu fiz esse livro também pensando em tudo que a gente está passando, tanto preconceito, tanta discriminação, tanta gente julgando as pessoas pelas suas escolhas, ou pelas suas condições, ou pelas suas vontades. E aí eu tentei colocar de uma maneira lúdica, bonita, que as crianças possam entender que o amor é mais importante do que qualquer outra coisa. E aí daí eu fui para outras coisas, falando sobre o veganismo também, sobre a importância da criança olhar para o bichinho e não ser aquela coisa especista, dizer eu gosto de cachorro e gato, mas eu não estou nem aí para a vaca, para a galinha ou para o peixinho. Entendi. E aí também eu botei dessa maneira e eu acho que eu vou conseguir chegar onde eu quero. Vocês compreenderam mais ou menos aí o ponto de vista da Xuxa, gente? Ela falou uma coisa ali que eu achei interessante, que ela fala o seguinte, no tempo que a gente vive, cheio de preconceitos, né, onde as pessoas julgam as pessoas. Concordo, eu concordo com isso. Agora, você precisa ver o contexto por trás disso. Por que as pessoas julgam tanto hoje? Você vê, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, nós temos aí o PT, tudo vai cair sempre nessa questão política. Você tem o PT, o PSOL, o PCdoB, o PV, Rede, todos eles, qual é a bandeira deles? Defender o direito do homossexual, dos gays, dos LGBTs. Certo? Preste atenção, parece bom. Mas na prática, eles usam dessas classes para alcançar o objetivo deles. Preste atenção que tudo sempre acaba jogando um contra o outro. É por isso que hoje no Brasil, infelizmente, a gente não tem um conceito mais harmônico entre as pessoas. Por isso que as pessoas julgam. Porque você vai na televisão, o que você assiste lá? O cara falando lá, ativistas estão lá brigando pelo direito dos LGBTs. Beleza, estão defendendo o direito. Só que para isso, o que a gente vê? Os caras começam, ou as pessoas começam a ofender outras classes, como nós tivemos aí alguns anos passados. Uma passeata LGBT, aonde colocaram lá Jesus de mulher, tentando subverter a religião. Nós tivemos o ano passado mesmo aquele Johnny Hook, né? Foi a Daniela Mercury, não estou mais para a Daniela Mercury agora, né? Fazendo aquele negócio lá em Garanhuns. Tipo, Deus, eu sou gay. O outro dizendo, Deus é travesti, Jesus é travesti. Sabe? Para expor aquilo que eles acreditam, eles têm que denegrir a imagem de alguma coisa. E aí é onde cria-se o conflito. O problema não está na questão o preconceito não está na questão das pessoas em si, e sim na forma que a ideia é colocada hoje.
Por que muita gente tem dificuldade de aceitar isso? Porque são preconceituosas? Não. É porque são ofendidas na questão de como se fossem obrigadas sabe? Tem que separar o contexto. Uma coisa é você respeitar, é você ganhar o respeito de uma pessoa. E outra coisa é você impor que essa pessoa te respeite. E o que nós temos vivido ultimamente é justamente esse contexto de imposição. De imposição. E eu vou falar pra vocês isso porque é de experiência, porque eu conheço muitas pessoas que são homossexuais. Eu tenho um vizinho aqui que é. E sabe o que eu acho interessante? Eles próprios, muitas vezes não apoiam esses tipos de movimentos. Não apoiam. Porque eles percebem que eles acabam sendo eles acabam sendo prejudicados por essa imposição. Ao invés de se trabalhar uma aceitação, o que se faz é trabalhar a desconstrução de algo para impor outro algo. Ou seja, é propositalmente uma forma de fazer com que o preconceito, que você defenda é uma forma de defender o combate ao preconceito e ao mesmo tempo fazer com que o preconceito não acabe para que você não perca a narrativa. Vocês estão entendendo? Vocês lembram do Jean Willis debochando da fé cristã, debochando da família, né? Do contexto família. Eu fico me perguntando, poxa, ele fala assim, a inclusão social. Inclusão, gente, é você incluir algo sem retirar outro. Presta atenção, inclusão social é o nome que se usa para a questão das pessoas LGBTs poderem serem inseridas de forma respeitada na sociedade. Só que o que a gente vê não é uma inclusão, a gente vê é uma substituição. É você aceitar essa questão aqui, mas tem que se... Você entendeu? É como se eles quisessem que nós respeitássemos a ideia deles, o posicionamento... Quando eu falo deles, eu falo ativismo, tá? Não no geral. Tem muita gente que está assistindo esse vídeo aqui que tem amigos que são homossexuais, que são respeitadores, que são gente boa pra caramba, né? Que são pessoas assim que vivem a vida delas numa boa, numa tranquilidade, que não incomodam ninguém. E é esse contexto que a gente tem que entender. A gente tem que respeitar as pessoas independente da sua opção. Agora, o que não pode é essa questão de aceitar uma coisa, para aceitar isso você tem que desconstruir algo que você já tem. E aí que está o problema. Porque, como eu falei, inclusão é você inserir algo dentro de um contexto existente sem ter que destruir ele. E aí eu vejo essa questão da Xuxa, né? Eu vejo essa questão da Xuxa, no meu ponto de vista, como eu falei para vocês, eu particularmente para os meus filhos não leria esse livro. E não é por questão de preconceito. Não é por questão de preconceito. É por questão da minha cultura, do meu aprendizado como pessoa. O meu aprendizado como pessoa, eu aprendi a respeitar o homossexual. Eu não critico. Eu não brigo, eu não tenho aversão a pessoas que são. Sabe o que é interessante? Para você ver como a ideia não é inserir o contexto LGBT. A ideia é criar um conflito. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. A lei, ela vale igual para todos, correto? Só que nós tivemos o período da esquerda, uma lei que aparentemente, propositalmente, não valia para os homossexuais. E se pegava esse contexto e inseria ele dentro da sociedade, marginalizando o homossexual, a pessoa que era LGBT. Então, o cara era assaltado na rua, o que acontecia? A lei deveria ser para todos. Porque a lei não discrimina lá. Assassinato, hétero, investiga. LGBT não investiga. Despreza. Não. Lá não diz isso. Lá a lei é para todos. Aí veio o contexto de se apoiar leis específicas para os homossexuais, para a classe LGBT. Poxa, já existe a lei que serve tanto para hétero quanto para... Mas o ativismo buscou criar um contexto só para esse âmbito.
fazendo com que a sociedade olhasse para isso de uma forma, vamos dizer assim, com olhos de desagrado. Porque fica aquela pergunta, por que o LGBT é mais especial do que a gente? Por que a lei que serve para mim não serve para ele? Por que... Vocês entenderam? Porque esse contexto foi criado na intenção de criar um conflito, não de resolver o problema. Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, você está na rua, de repente você se desentende com alguém e você não sabe que o cara é homossexual. E vamos dizer que você está na razão e o cara não está. Ou seja lá, a mulher, não sei. Né? Mas é LGBT. E a pessoa não é. A pessoa não está na razão. Qual é o argumento que ela vai usar para denegrir você? Ela vai dizer assim, quando a polícia chegar, ela vai dizer, ó, me agrediu porque eu sou homossexual. Vai se esquecer todo o contexto da motivação que levou à briga e vai se focar apenas... não, porque então ele é preconceituoso. E às vezes você nem sabia que a pessoa era homossexual. Mas a pessoa viu. E eu tô dizendo isso, gente, não é no geral não, tá? Essas pessoas que se utilizam da imagem. Então, se esquece todo o contexto geral, o que faz? Se apega só à questão do preconceito. Ele me agrediu porque eu sou homossexual. Ele me agrediu porque eu sou gay. Ele me agrediu porque eu sou isso, eu sou aquilo. Vocês estão entendendo? É uma forma de marginalizar a própria classe LGBT. Eu não preciso de um livro para entender, para ensinar os meus filhos a respeitar o próximo. Eu não preciso de um livro para que eu ensine os meus filhos a olhar para um outro ser humano, independente da classe que ele escolha de ser homossexual. Eu não preciso de um livro para ensinar, você tem que respeitar, você tem que, ajudar as pessoas. Eu não preciso de um livro para dizer isso. Eu não preciso. Um ser humano é um ser humano, independente da classe da classe social, ou da opção sexual, ou da cor de pele. É um ser humano igual a qualquer outro. Merece respeito de todo mundo do mesmo jeito. Eu não preciso de um livro para isso. Eu não preciso de um livro para isso. Agora, essa questão LGBT nunca vai... A descriminalização com o pessoal do LGBT nunca vai acabar enquanto nós tivermos pessoas que enfatizem essa questão. Como é que você vai vencer um preconceito se a mídia não deixa você esquecer que existe um preconceito? Toda hora a mídia cai de pau em cima porque é um preconceito, Pô, vamos parar com isso, gente. Encerra esse assunto de preconceito. Segue a vida. Você quer fazer um livro sobre LGBT? Faça para pessoas adultas. Pessoas que estejam... É igual eu fiz um vídeo um tempo atrás aí sobre um desenho da Netflix. Vixe! Cara, eu não discriminei ninguém, eu não critiquei a questão de opção sexual de ninguém. Tudo que eu falei foi, o vídeo, o desenho, ele tem uma tarja. Para isso foi criada essa tarjinha para indicar a idade. O contexto do livro estava dentro de uma... Estava com a tarjeta livre. E era um conteúdo para crianças de 13 a 14 anos. E uma mãe reclamava porque estava lá passando livre. E o filho dela tinha 4 anos de idade. Poxa, se existe a tarjinha, é por uma razão. É por uma razão. É igual filme de violência. Os meus sobrinhos, quando era filme de violência, filme de terror, quando eles eram pequenos, eu não deixava eles assistir. Eu não deixava eles assistir, porque eu sei que de noite eles iam, Ou, enfim, eu não deixava. Vieram começar a assistir agora, depois dos 12 anos de idade. Então não é um contexto preconceituoso, não. É uma questão de você saber inserir a idade de cada coisa. O tempo para cada coisa. Criança de 6, 7, 8, 9 anos de idade, ela tem que se preocupar, não é com questão de opção sexual. Vocês viram o contexto, gente, que o PSOL estava querendo colocar um tempo desse aí. E é isso que acaba muitas vezes aumentando o preconceito. A ideia é acabar com o preconceito, mas na prática eles querem que o preconceito aumente. Qual era a ideia? A lei dizia o seguinte, acho que vocês lembram disso, a lei dizia o seguinte: se o professor pegasse 2 crianças brincando lá,
Pois é, o professor não podia fazer nada, porque era uma experiência que aquelas crianças de 7, 8 anos estavam tendo. Eles estavam ali tendo aquela experiência, que era para o professor não fazer nada. Você quer o teu filho fazendo? Eu tenho certeza que até pessoas que são LGBTs, que formaram a sua família, 2 homens e 2 mulheres, e adotaram um filho, eu tenho certeza que até vocês, nesse contexto, não ia querer o filho de vocês praticando isso. Porque até vocês sabem que está errado isso. Que isso não tem nada a ver com acabar com discriminação, até vocês sabem disso. Até vocês sabem disso. Vocês têm os filhos de vocês, vocês vão educar eles dentro daquilo que vocês entendem que é certo, mas eu tenho certeza que esses pais, mesmo sendo LGBTs, vão criar os filhos dentro de uma certa moralidade. Dentro de uma moralidade, dentro de um padrão do que é certo, do que é errado. Vai criar dentro do contexto deles, porque é o convívio deles. As crianças vão crescer com aquele conhecimento, meus 2 pais, meus pais são 2 homens, meus pais são 2 mulheres. Ele vai crescer entendendo, né, que aquilo ali é uma relação de família. Mas eu tenho certeza que eles não vão impor aquilo ali desde... você tem doido. Não, eles vão ensinando aos poucos, vai crescendo. Assim que a coisa vai fluindo. Assim como os pais LGBTs, assim como os pais que são héteros, todos eles têm o direito de ensinar seus filhos do jeito que eles entendem, que é correto, de acordo com o convívio deles. Aí a Xuxa vem e cria um livro desse aqui. Vocês acham que um livro desse aqui, gente, vai trazer boas coisas para os seus filhos? Não vai. Não vai. A ideia, sabe, é uma história bonita. Sabe o que vai acontecer? Pra gente encerrar o vídeo. Sabe o que vai acontecer? Amanhã, porque a verdade é essa, e é uma coisa que eu acho ridícula, eu acho ridículo isso, mas foi uma coisa criada pela política. Você imagina que todo homossexual é pedófilo? Ou que boa parte são? Porque foi essa crença que a turma política passou pra gente. E não é verdade. Como eu falei no início, como eu falei para vocês no início, são pessoas com os mesmos direitos. São pessoas que têm caráter, são pessoas que respeitam. Só muda, o que é que muda, Igley? Apenas a opção sexual, nada mais. Absolutamente nada mais. Mas nós temos um contexto político, sociopolítico, que passa essa imagem. Pra você ter uma ideia, nós tivemos projeto dentro da Câmara, não lembro se foi do PC, do B ou do PSOL, aonde uma criança de 12 anos de idade poderia se relacionar com um adulto. E qual era o propósito? A ideia era que a criança pudesse se abrir para o mundo. Vencer os preconceitos. Vou perguntar para você que é LGBT, que é um casal, que tem um filho. Você acha que isso está certo para o teu filho? Seu filho tem que aprender que ele tem que respeitar tanto o hétero quanto o homossexual. Isso sim. Mas o seu filho não tem que aprender sobre esse tipo de conteúdo. É o meu ponto de vista. Eu espero que vocês entendam o que eu estou passando. Não é preconceito. Não, longe disso. Como eu falei para vocês. Eu tenho amigos que são homossexuais. Tenho um vizinho que é homossexual. Respeito muito essas pessoas. O que não pode é destruírem uma cultura para imporem outra. Quando as duas culturas podem andarem juntas, sem nenhum problema. É isso que a gente tem que observar. Infelizmente, os nossos políticos que estavam no poder estavam destruindo uma cultura social para impor uma libertinagem social. Existe uma diferença. Existe uma diferença. Às vezes as pessoas têm uma imagem que o homossexual é pervertido, é depravado. Por quê? Porque qual foi a cultura que os caras colocaram? Foram lá, fizeram o negócio do Gui Museu. É uma forma de abrir as portas para o LGBT. Mas para isso fizeram um monte de coisa lá com a fé cristã. O outro chega num show e Deus, eu sou isso, Deus é aquilo. Por que para impor a cultura dele, ele precisa destruir a minha? Por que ele não me mostra o lado bom da cultura dele, respeitando a minha, para que eu respeite a dele? Pensem nisso.
as coisas podem andar juntas, não precisa se destruir, né? Mas é o meu ponto de vista e eu espero que vocês entendam, não é preconceito, longe disso, pelo contrário, eu sou a favor que as pessoas escolham as suas opções e uma respeite a outra. Canal Brasil Notícias, fui, gente.